Vamos diferenciar injúria racial de injúria por preconceito ou injúria preconceituosa. Porque antes, que eu digo é antes da edição da Lei 14.532 de 2023. Alteração recentíssima legislativa que fez modificações tanto no Código Penal quanto na Lei 7716, na Lei dos Crimes de Preconceito de raça, cor, etnia, religião. Houve uma série de modificações produzidas por essa lei, por essa nova legislação, e que repercutiram no delito de injúria racial. Antes, tínhamos a denominação de injúria racial sempre para o crime previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A doutrina cunhou esse dispositivo aqui de injúria racial, injúria preconceituosa, injúria discriminatória. Era como a doutrina denominava esse dispositivo. Ocorre que, com a edição da Lei 14.532, houve uma divisão na previsão e repressão dessas condutas. Esse dispositivo 140 foi segmentado e parte permaneceu no parágrafo 3º e parte passou a ser prevista no artigo 2A da Lei 7716. Acompanhe comigo aqui a antiga redação desse dispositivo. O parágrafo 3º, antes, na realidade, previa uma série de elementos que poderiam ser utilizados para ofensa à honra subjetiva. Mas, atualmente, a redação é a seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena de 1 a 3 anos e multa. Pena de 1 a 3 anos e multa. Veja só, antigamente esse dispositivo previa uma série de outros elementos, como raça, cor, etnia, que poderiam ser utilizados para ofensa à honra subjetiva. Não havia qualquer celeuma. Injúria racial ou preconceituosa era integralmente prevista aqui, no parágrafo 3º. Ocorre que, com a 14.532, com a edição da Lei 14.532, há uma mudança nessa redação. E eu peço que você abra também aí a sua Lei 7716. Mais precisamente, no inciso 2A, injuriar alguém, veja, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Raça, cor, etnia ou procedência nacional. Aqui a reclusão passa a ser de 2 a 5 anos. Crime de reprimenda bem mais severa que a injúria prevista no Código Penal. Persistiu, portanto, no Código Penal ofensas utilizando os elementos de religião e condição de pessoa idosa ou com deficiência. E migraram para a Lei 7716 os elementos raça, cor, etnia e procedência nacional. Então, quando alguém atualmente ofende outrem utilizando elementos referentes à religião, utilizando elementos referentes à condição de pessoa idosa ou com deficiência, didaticamente chamaremos este crime de ofensa de injúria preconceituosa ou injúria por preconceito. E agora, a injúria racial foi para onde? Para o artigo 2A da Lei 7716. A injúria racial, didaticamente denominada racial, obviamente será assim denominada porque passa a ser prevista na lei que previne crimes que utiliza discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Beleza, galera? Então agora, por razões didáticas, vamos denominar injúria por preconceito ou preconceituosa. Quando eu chamar de injúria por preconceito ou preconceituosa, estarei me referindo ao artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Quando me referir à injúria racial, estarei me referindo ao artigo 2A da Lei 7716. Lei esta que vamos estudar minuciosamente nas nossas aulas de legislação penal extravagante. Agora, neste momento, eu trarei apenas os aspectos interessantes para diferenciação, para sua diferenciação entre injúria racial e injúria preconceituosa. Então, vamos adiante.
Antes mesmo das alterações, qual era a principal forma de diferenciar a injúria racial, a antiga injúria racial ou preconceituosa, do artigo 20 da Lei 7716? A principal forma era, o que sempre diferenciava esses dispositivos, esses delitos, era justamente o fato de que na injúria a ofensa era dirigida a uma pessoa ou a um grupo determinado de pessoas. Era possível especificar ali a honra subjetiva atingida. Enquanto que no artigo 20 da 7716, veja a redação do artigo 20 da 7716, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Veja, o artigo 20 se configurava quando essa ofensa, essa discriminação era propagada de maneira genérica. Era propagada sem visar um alvo específico, sem visar a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos. Essa era a principal diferenciação que persiste, mesmo após as alterações. Então veja, quando determinado agente pratica uma ofensa, ou melhor, ou verbaliza expressões discriminatórias contra um grupo de pessoas específico, ele vai responder ou pelo crime de injúria preconceituosa, Código Penal, ou pelo crime de injúria racial, artigo 2A da Lei 7716. Agora, se ele profere essas ofensas, se ele pratica ali esses atos discriminatórios de maneira genérica, sem individualizar a grupo de pessoas, sem determinar um único agente, configurar-se-á o delito do artigo 20 da Lei 7716, do artigo 20 da Lei 7716. Essa ofensa, ou melhor, essa diferenciação persiste, ainda continua. Agora, a gente tem que ter em mente aqui as principais alterações que foram promovidas pela Lei 14.532 de 2023, porque é isso que vai ser cobrado em prova. Então, peço bastante atenção para a gente estudar agora o artigo 2A da Lei 7716. Veja, eu estou saindo temporariamente aqui do Código Penal, da parte especial do Código Penal, 140, parágrafo 3º, que estamos estudando, para fazer um paralelo com o artigo 2A da Lei 7716. Mas o que é isso, Vitor? A sua aula não é de parte especial do Código Penal? Por que você está estudando agora uma lei especial? Porque é isso que será cobrado na sua prova. Você vai ter que ter os elementos necessários para diferenciar quando estamos tratando da injúria por preconceito e quando estamos tratando da injúria racial. Quando se trata de Código Penal e quando se trata de Lei 7716. 2A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena, reclusão de 2 a 5, bem mais elevada, e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Lei 7716. Qual é o alvo principal, qual é o objetivo principal? Reprimir os crimes ou atos atentatórios a discriminações, na realidade, de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ela incidiu no ordenamento em 1989, tentando dar concretude a mandado constitucional de criminalização para punir qualquer forma de discriminação ou preconceito. E a Constituição, na realidade, fala em qualquer forma de discriminação ou preconceito. O legislador não atendeu muito bem a esse mandado e estabeleceu ali 4 formas de discriminação ou preconceito, né? Raça, cor, etnia, religião e procedência. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. 5 formas de discriminação ou preconceito. Enquanto que a Constituição foi mais abrangente, disse qualquer forma de discriminação ou preconceito. Isso, inclusive, levou o STF a entender que condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser punidas, sim, na forma da 7716, na forma da lei dos crimes contra o preconceito de raça e cor. Tranquilo? Justamente por quê? Porque a Constituição não restringiu essas formas de discriminação. De qualquer maneira, 7716 surge para reprimir condutas neste sentido, contra essas 5 formas de discriminação ou preconceito. Restringiu ali o âmbito de proteção do legislador constitucional. Isso fez com que o Supremo, na ADO 26, salvo o melhor juízo, estendesse o entendimento de que condutas homofóbicas e transfóbicas pudessem ser punidas na forma da 7716, porque entendeu o Supremo que a homotransfobia é, na realidade, uma espécie de racismo em sua conotação social. É uma espécie de racismo em sua conotação social.
Veja que aqui o Supremo disse, portanto, que é possível que qualquer dos crimes previstos na Lei 7716 seja aplicado para punir condutas homofóbicas e transfóbicas. Então, quando alguém, em razão de sua opção sexual, em razão de seu gênero, é privado de praticar determinada conduta, é privado de ingressar em um estabelecimento comercial, ele pode, o agente, aquele que privou o ingresso deste agente por razões da sua opção de gênero, vai poder responder por crime previsto na 7716. Mesmo que não esteja ali expressamente previsto o quê? Conduta homofóbica, conduta transfóbica. O que o Supremo ali, qual foi a interpretação que o Supremo realizou? Ele foi expresso na decisão, dizendo que não atuou com analogia em malam partem. Ele não ofendeu o princípio da legalidade. Não se trata aqui de uma interpretação extensiva ou analógica. O Supremo, porque obviamente isso seria vedado, seria aqui uma analogia em malam partem. Entender que, por analogia, os crimes previstos na 7716 pudessem punir também condutas homofóbicas, seria, obviamente, estender uma analogia para pior, uma analogia em malam partem, e isso seria vedado pelo ordenamento jurídico. Mas toda vez que o Supremo quer fugir dessa legalidade, ele fala uma interpretação ontológica, uma interpretação compreensiva da norma. E aí o Supremo disse, não estou ofendendo a legalidade. O que estou decidindo é que, na realidade, condutas homofóbicas e transfóbicas são espécies de racismo na sua conotação social. Ou seja, a raça abarca aqui a homofobia, a transfobia. E praticar uma conduta homofóbica e transfóbica é praticar racismo. Esse foi o entendimento do Supremo. Isso vai ser muito importante para a conclusão do que eu vou chegar mais adiante. Isso vai ser muito importante para a conclusão que eu vou chegar mais adiante. Esse julgado emblemático do Supremo foi anterior à edição da nova Lei 14.532. Mas esse entendimento vai poder ser aplicado para o artigo 2A, conforme veremos adiante. Beleza? E justamente por conta desse entendimento, parte da doutrina acabava sempre defendendo que os crimes de racismo não estavam limitados apenas à Lei 7716. E que, por exemplo, os crimes contra a honra do Código Penal também eram espécie de racismo. Parte da doutrina sempre sustentou que o crime de injúria racial, mesmo antes das novas alterações, era crime que era, na realidade, delito que deveria receber as reprimendas da Constituição reservadas ao racismo. Ou seja, deveria ser imprescritível, deveria ser inafiançável. Parte da doutrina sempre assim defendeu, mesmo antes dessas alterações. Mas essa nova lei, 14.532, alterou a 7716 e o Código Penal, especialmente no tocante à injúria e também ao artigo 20 da 7716. E essa é a principal repercussão. O que aconteceu, basicamente? A injúria racial, outrora denominada injúria racial e prevista somente no artigo 140, parágrafo 3º do CBP, foi desmembrada, como eu disse a vocês. Parte dela ficou prevista no 140, parágrafo 3º, e parte dela passou a ser prevista no artigo 2A. No artigo 2A, que prevê injuriar alguém ofendendo-lhe dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Primeira observação que a gente faz aqui. O legislador praticou uma certa desproporcionalidade, porque a religião ele manteve no Código Penal, não trouxe para o artigo 2A. E agora, então, portanto, praticar injúria por preconceito utilizando elementos de religião recebe uma reprimenda mais branda do que aquele que pratica uma injúria racial utilizando elementos de raça, cor e etnia. Uma diferenciação aqui sem muito sentido, já que a 7716 prevê ali a punição de condutas discriminatórias contra a raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, primeiro, uma pequena observação acerca disso. Houve uma certa desproporcionalidade do legislador aqui. Agora, diferenciação. Já disse a vocês a principal diferenciação entre a injúria e o artigo 20 é a manifestação. Quando as manifestações são preconceituosas, genéricas, artigo 20 da 7716. Quando é específica, determinada a pessoa ou grupo de pessoas, teremos aí o crime de injúria. Se for utilizado elemento de religião e condição de pessoa idosa ou com deficiência, 140, parágrafo 3º. Se utilizamos raça, cor, etnia ou procedência nacional, artigo 2A da 7716. Beleza? Diferenciação, portanto, será essa.
inafiançabilidade do Instituto e imprescritibilidade. Por mandamento constitucional, crimes de racismo são inafiançáveis e imprescritíveis. Anteriormente à alteração produzida pela nova lei, anteriormente ao desmembramento do crime de injúria racial, talvez prevalecesse o entendimento de que o artigo 140, parágrafo 3º, na realidade, prescrevia e era afiançável. E aqui utilizava-se uma série de argumentos. Primeiro, a previsão não era na 7716. Ou seja, a injúria racial ou preconceituosa, antigamente, injúria racial ou preconceituosa, que eram sinônimos, tinha previsão no Código Penal, enquanto que os crimes de racismo estavam na 7716. Portanto, não haveria que se falar aqui em imprescritibilidade e inafiançabilidade. Além disso, a própria ação penal do crime de injúria racial ou preconceituosa era condicionada à representação e não condizia, segundo essa parte da doutrina, com a imprescritibilidade, com a inafiançabilidade. Portanto, seria prescritível e afiançável. Não se inseriria o artigo 140, parágrafo 3º, no contexto dos crimes de racismo, dos crimes por preconceito, da 7716. Esses eram os argumentos que utilizavam essa parte da doutrina, para defender a prescritibilidade e a afiançabilidade do artigo 140, parágrafo 3º. Agora, essa celeuma fica resolvida quanto à injúria racial utilizando elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional. Porque agora eles passam a ser previstos na Lei 7716, nos crimes de racismo. Portanto, são imprescritíveis, portanto, são inafiançáveis. E a ação passa a ser pública e incondicionada. Tranquilo? É claro, reserva-se ainda aqui, para o artigo 140, parágrafo 3º, a afiançabilidade e a prescritibilidade, sim, porque não estão mais previstos na 7716 e também porque a ação continua a ser pública, condicionada à representação. Tranquilo? Então, portanto, outra diferenciação. Qual é a diferença, Vitor, entre o artigo 2A e o artigo 2A da 7716 e o artigo 140, parágrafo 3º? Aqui uma diferenciação que é bastante sutil. Ambos os crimes continuam a exigir o denominado animus injuriandi, ou seja, o dolo específico de ofensa à honra. É utilizar de elementos referentes àqueles atributos ali previstos nos artigos para ofender a honra subjetiva de outrem. No caso do artigo 140, parágrafo 3º, basta que o agente utilize os elementos de religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência, que se configurará este crime. E, no caso do artigo 2A da 7716, basta que ele utilize elementos relativos à raça, cor, etnia e procedência nacional para que ele responda por esse crime de racismo, para que ele responda pelo artigo 2A da 7716. E agora, veja que nem mesmo é necessário que o agente venha a utilizar uma palavra que ofenda a honra subjetiva. Explico. Dando um exemplo bem prático aqui. Antes da alteração, antes da edição do novo crime, do artigo 2A, se determinado agente chama outro de bandido só porque ele é negro, ele responderia na forma do artigo 140, caput do Código Penal. Não haveria aqui a prática do crime de injúria racial. Por quê? Porque ele não utilizou na ofensa elementos de raça, cor, etnia, religião. Ele xingou, ofendeu o outro com o termo bandido. Tá ok? Agora, se ele ofendesse esse agente, seu negro bandido, aí sim ele seria punido na forma do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, porque ele teria utilizado elementos de raça para praticar essa injúria. Atualmente, se um agente chama outrem de bandido, e ainda que ele não acrescente nenhum outro adjetivo ao lado dessa palavra, se ele chama outrem de bandido porque ele entende que aquele agente é bandido porque é negro, mesmo que ele não chame a vítima de negro, ele vai responder na forma do artigo 2A da 7716. Ele nem precisou externalizar aqui o adjetivo relativo à raça. Por quê? Porque o artigo 2A é uma modalidade de injúria especial. Veja, o artigo 2A é claro ao dizer que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Em razão. Enquanto que o parágrafo 3º diz
na utilização de elementos. Parágrafo 3º exige do Código Penal, do artigo 140 do Código Penal, exige a utilização dos elementos. No artigo 2A da 7716, não. Basta que ele ofenda em razão. Em razão. Percebem? Vocês conseguem perceber a diferença sutil que existe, mas que ainda diferencia os institutos. Diferencia a injúria por preconceito, 140, parágrafo 3º, da injúria racial. Artigo 2A do Código Penal. Muito importante essa observação. Tranquilo, galera? Acerca agora da injúria homotransfóbica. Injúria homotransfóbica vai ser enquadrada em qual tipo penal? 140, parágrafo 3º ou 2A da 7716? Veja, em nenhum dos dispositivos há previsão expressa de ofensa à honra utilizando elementos relativos à opção de gênero, enfim, à injúria envolvendo a homotransfobia. Em nenhum dos delitos há previsão expressa de reprimenda de reprimenda ao agente que se utiliza de elementos referentes a opções de cunho de gênero, a sexo, para ofender a integridade ou para ofender a honra subjetiva do agente. Mas onde será capitulada essa conduta? E aqui a resposta só pode ser a seguinte. Ainda que tenhamos que aguardar o posicionamento dos tribunais superiores, utilizando o raciocínio do Supremo estabelecido na ADO 26, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 e no mandado de injunção 4733, a gente tem que concluir no seguinte sentido. As condutas homofóbicas e transfóbicas, quando utilizadas para prática de ofensas à honra subjetiva, serão enquadradas na 7716. Serão abarcadas sim pelo novel dispositivo do artigo 2A da lei 7716. Aquele que pratica uma injúria homotransfóbica será enquadrado no artigo 2A da lei 7716 e não mais no artigo 140, parágrafo 3º. Por quê? Porque o Supremo decidiu que, como disse a vocês, as condutas homofóbicas e transfóbicas são, na realidade, racismo em sua conotação sexual. Por interpretação ontológica, estão compreendidas dentro da expressão raça. Logo, o artigo 2A pune a ofensa em razão de raça e dentro da ofensa em razão de raça, teremos condutas transfóbicas e homofóbicas. Portanto, aquele que pratica, sim, será punido na forma da 7716, sim, terá praticado um crime imprescritível e inafiançável, e a ação para processo de julgamento será pública e incondicionada, tá ok? Não há que se falar aqui na punição da forma do crime de injúria por preconceito do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Bastante atenção com isso, portanto.